E se eu lhe dissesse que, aí mesmo na sua cozinha, existe algo que você provavelmente consome quase todos os dias, achando que é totalmente inofensivo, algo que, aos poucos, gota a gota, refeição após refeição, pode estar sobrecarregando em silêncio dois órgãos que mais trabalham dentro de você. Sou o Dr. Richard Ben, nefrologista. E ao longo dos anos acompanhei de perto que esse tipo de hábito é capaz de fazer como os rins dos meus pacientes, principalmente em pessoas acima dos 90 anos, que muitas vezes só chegam até mim quando o problema já está bem avançado. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, mas sem termos técnicos que ninguém entende. Vou falar de um jeito claro, como se você estivesse sentado bem aqui na minha frente, do outro lado da mesa. Vou explicar quais são os agressores mais comuns dos seus rins, aqueles que passam despercebidos justamente porque parecem inocentes. É bem provável que você tenha cruzado com um deles ainda hoje de manhã. Fique comigo até o fim, porque o mais importante de tudo, aquele que eu considero o pior da lista, eu deixei por último. É justamente o que mais gente subestima. Obrigado por dedicar alguns minutos ao que temos de mais valioso, que é a nossa saúde. Como nefrologista, eu aprendi que meu trabalho não é só tratar quem já está doente. É, acima de tudo, ajudar as pessoas a não chegarem lá. É, sinceramente, uma das partes mais difíceis da minha profissão é ver gente cheia de vida enfrentando um problema renal que, em muitos casos, poderia ter sido evitado com informação na hora certa. O grande detalhe dos rins é que eles são discretos demais. São verdadeiros heróis silenciosos do corpo. Imagine o sistema de filtragem mais sofisticado que existe, trabalhando dia e noite, sem folga. Esses são os seus rins. Eles filtram todo o sangue. Ajudam a eliminar o que o corpo não precisa e regulam o excesso de líquidos. Mas não param por aí. Eles também ajudam a controlar a pressão, participando da produção dos glóbulos vermelhos, o que ajuda a evitar anemia, e colaboram para manter os ossos saudáveis. Em outras palavras, quando os rins vão bem, muita coisa no corpo funciona melhor por consequência. É o que acontece quando esse sistema começa a falhar? Na maioria das vezes, nada de barulho, nenhum alarme, nenhuma dor forte avisando. A doença renal crônica costuma se instalar devagar ao longo de anos. É quando os sinais finalmente aparecem, como inchaço nos tornozelos, cansaço que não passa, ou queimbras frequentes. O comprometimento pode já estar mais sério, às vezes difícil de reverter. Vi muitos pacientes mais velhos chegarem ao consultório assustados, sem entender direito o que estava acontecendo, já diante da possibilidade de diálise. É quase sempre vem a mesma pergunta: doutor, como é que eu não percebi? É uma pergunta que exói, porque muitas vezes ninguém me explicou com clareza suficiente quais eram os hábitos do dia a dia que estavam trabalhando contra eles. É exatamente por isso que estou aqui. Informação é uma forma de cuidado, e hoje eu quero colocar essa informação nas suas mãos. Vamos desmascarar juntos alguns desses inimigos silenciosos. Organizei tudo em uma lista, jamais comum até aquele que eu considero o mais perigoso de todos. Então, fique comigo, porque o que você vai entender aqui pode mudar bastante a sua rotina. Antes de começar, preciso que você entenda uma coisa importante. Porque, com o passar dos anos, a gente fica mais vulnerável a esses agressores. A idade muda as regras do jogo. Assim como a visão vai mudando e os cabelos vão embranquecendo, os rins também envelhecem. A capacidade de filtragem deles, o que chamamos de taxa de filtração glomerular, tende a diminuir um pouco a cada década. Pense num carro que já rodou muitos quilômetros. Ele continua funcionando, claro, mas já não tem a mesma potência de quando era zero. Agora imagine que, em vez de cuidar bem desse motor mais experiente, a gente ainda obrigasse a subir ladeira todo santo dia, sem descanso, o desgaste chega mais cedo. É mais ou menos isso que muita gente faz com os próprios rins sem perceber. Durante a mãe, bem muitos anos, expomos esses órgãos a coisas que, na juventude, pareciam não fazer diferença nenhuma. Só que cada uma delas pode deixar uma pequena marca. E essas marcas vão se somando com o tempo. É esse efeito acumulado ao longo das décadas que em algumas pessoas pode caminhar para a insuficiência renal. Além disso, com a idade fica mais fácil o aparecimento de hipertensão e de diabetes tipo high.
E aqui eu quero ser bem honesto com você. Essas duas condições estão entre as principais causas de doença renal crônica no mundo todo. Elas trabalham em silêncio, pressionando a estrutura delicada dos rins ao longo do tempo. Por isso, tudo aquilo que favorece o descontrole da diabetes e da pressão acaba respingando, direta ou indiretamente, na saúde renal. Então vamos dar nome aos bois. Para ficar bem claro, separei 4 desses agressores. Vamos começar por um que nem se come nem se bebe, mas que muita gente não imagina que faça diferença. E vamos avançando até chegar no número 1, aquele que, na minha experiência, era o mais comum, o mais presente na mesa das famílias, é o que costuma causar os danos mais sérios. O verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Vamos lá. O número 4 pode até surpreender você, porque não é nada que se coloque no pratô. É justamente o contrário. É a falta de movimento. O sedentarismo, passar horas e horas sentado, seja na frente já televisão, jo celular ou jo computador. Mas, doutor, o que ficar sentado tem a ver com os meus rins? A resposta é bastante coisa. Os rins dependem de um fluxo de sangue bom e constante para trabalhar direito. Pense num rio de água corrente. A água se move com força, carrega o que precisa carregar e se mantém limpa. Agora pense numa poça para dar. Tudo tende a se acumular e a água acaba estagnada. A sua circulação funciona um pouco como esse rio. Quando você se movimenta, quando caminha, o coração bombeia com mais vigor e o sangue circula melhor por todo o corpo, chegando com mais força também aos rins. Esse bom fluxo ajuda os rins a fazerem o trabalho deles da melhor maneira possível. Já quando a gente passa o dia inteiro parado, tudo tende a ficar mais lento. E esse cenário costuma abrir caminho para 3 velhos conhecidos que agridem os rins: o excesso de peso, a hipertensão e o diabetes tipo high. Quando você não se movimenta o suficiente, o corpo tende a lidar pior com o açúcar no sangue, o que muitas pessoas favorece a resistência à insulina ao longo do tempo. A vida parada também facilita o ganho de peso, o que exige mais do coração e pode contribuir para o aumento da pressão. E cada quilo a mais, de certa forma, é uma cobrança a mais para os rins. Mas calma, a solução aqui é simples e está ao alcance de qualquer um. Você não precisa virar atleta amanhã. O primeiro passo é apenas quebrar o tempo sentado. Se você fica muito tempo parado, programe um lembrete no celular a cada hora. Levante, dê uma volta pela casa, vá pegar um copo de água, estique o corpo. Esse gesto tão simples já ajuda a reativar a circulação. O passo seguinte é incluir uma caminhada na rotina. Não precisa ser nada exagerado. Comece com 10 minutinhos dando uma volta no quarteirão. Na semana seguinte, 15. O que importa é a constância, não a intensidade. Caminhar é um dos exercícios mais completos que existem. Faz bem para o coração, ajuda no controle do açúcar, fortalece os ossos e favorece um bom fluxo de sangue para os rins. E se você tem alguma dificuldade de locomoção, existem exercícios ótimos que usar para fazer sentado numa cadeira, movimentar os braços, levantar as pernas, girar os tornozelos, tudo isso conta. O lema é bem direto. Qualquer movimento é melhor do que nenhum. Cada passo que você dá é, digamos, uma lufada de circulação boa para os seus rins. Agora chegamos ao número 3. Esse aqui mora escondido bem à vista, dentro do armário de remédios de quase toda casa brasileira. É aquele comprimido que a gente toma sem pensar 2 vezes para dor de cabeça, dor nas costas ou dor da artrite. Estou falando dos anti-inflamatórios, os chamados AINs. Nomes como ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco são familiares para praticamente todo mundo. Muita gente usa com frequência acreditando que, por serem vendidos na farmácia sem receita, são totalmente inofensivos. É aí que mora a confusão. Eles são eficazes para aliviar a dor, sim, mas o uso frequente, por conta própria ou em doses altas, pode agredir os rins, principalmente em pessoas mais velhas ou que já têm algum problema renal. Deixa eu explicar de um jeito bem simples. Para os rins receberem um bom fluxo de sangue, o corpo conta com algumas substâncias
chamadas prostaglandinas, que ajudam a manter as pequenas arterias renais abertas. Só que os anti-inflamatórios agem, justamente bloqueando essas substâncias, para aliviar a dor pelo corpo. O problema é que esse bloqueio não escolhe onde agir, e acaba afetando também as prostaglandinas, que ajudam a proteger os rins. O resultado é que, em algumas situações, o fluxo de sangue e de oxigênio que chega aos rins pode diminuir. É como pisar de leve na mangueira que rega uma planta. Chega menos água na raiz. O mais delicado é que esse tipo de desgaste costuma ser silencioso. Tomar esses comprimidos todos os dias, por conta própria, para dores crônicas, pode ir cobrando um preço aos poucos, sem sintomas claros até um estágio mais avançado. E qual é o caminho aqui? Aguentar a dor calado de jeito nenhum. Qualidade de vida vem em primeiro lugar. A questão é ser mais consciente principalmente, conversar com um profissional. Em primeiro lugar, evite automedicar de forma prolongada com anti-inflamatórios. Se a dor persiste por mais de alguns dias, o caminho não é continuar tomando o comprimido. É procurar o médico para entender de onde vem essa dor. Não se trata de calar o alarme e sim de descobrir onde está o incêndio. Em segundo lugar, seja transparente como seu médico. Conte tudo o que você usar, inclusive vitaminas, chás, ervas e remédios de farmácia sem receita, vários medicamentos para gripe ou para dormir, tem anti-inflamatórios na composição. E nem sempre a gente se dá conta disso. Em terceiro lugar, para dores ocasionais, existem alternativas. O paracetamol, depende do caso, costuma ser uma opção mais tranquila para os rins, desde que na dose correta e com orientação. E vale explorar também caminhos sem comprimido, fisioterapia, compressa quente, compressa fria, alongamento. Muita gente reduz bem a dependência de analgésico com essas medidas. A regra de ouro é esta: usados de vez em quando, sem exagero tudo bem, depender deles todo dia, sem acompanhamento, é que preocupa. Chegamos ao número 2, e esse talvez seja o mais subestimado de todos. Ele está presente em praticamente toda a cozinha do Brasil. Estou falando do sal, ou melhor dizendo, do sódio. Muita gente me diz, mas doutor, eu quase não uso o saleiro, e aí está o grande engano. O problema, na maioria das vezes, não é o sal que você acrescenta na comida, e sim a quantidade enorme de sódio escondida nos alimentos industrializados. Estima-se que boa parte do sódio que consumimos venha justamente daí, e não do saleiro. Ele está no pão, nos embutidos como presunto e mortadela, nos queijos, nas sopas de pacote, nos caldos, nos molhos prontos, na comida congelada. Enfim, em quase tudo que vem embalado. A indústria usa o sódio para dar sabor e conservar o produto por mais tempo. É um agressor que passa despercebido. É porque isso incomoda tanto os rins. O corpo precisa de uma pequena quantidade de sódio para funcionar. Mas quando esse volume fica muito alto, o equilíbrio se desajusta. Para diluir esse excesso, o corpo tende a reter líquido, aumenta a sede e sinalizar aos rins para segurarem mais água. Com isso, o volume de sangue circulando aumenta, e a pressão dentro das artérias pode subir. É assim que, com o tempo, o excesso de sódio favorece a hipertensão. E a hipertensão está entre as principais causas de doença renal. Os filtros dos rins são feitos de vasos delicados e minúsculos. Imagine tentar lavar um tecido fino de seda como um rato de mangueira na pressão máxima. Ele não aguenta. A pressão alta, de forma mais discreta, vai exigindo demais desses vasos ao longo dos anos. Por isso, cuidar do sódio é uma das formas mais diretas de proteger seus rins. E o caminho aqui é virar um detetive de rótulos. Proteger-se do excesso de sódio não significa comer sem graça, e sim comer com mais consciência. Vire a embalagem e procure a palavra sódio. Você vai se surpreender com a quantidade de alimentos que nem parecem salgados, como alguns biscoitos e cereais. De forma geral, recomenda-se não passar de cerca de 100 mg de sódio por dia. E, dependendo do caso, principalmente para quem já tem pressão alta, essa meta pode ser ainda menor, sempre conforme a orientação do seu médico. A segunda estratégia é cozinhar mais em casa, porque assim você tem controle do que entra no prato. A terceira é redescobrir o sabor de verdade. A nossa cozinha é rica: alho, cebola, pimenta, oregano, alecrim, açafrão, cominho, colorau.
Limão e vinagre também dão um toque especial sem uma pitada de sódio a mais. E uma dica prática: se comprar algo enlatado, como legumes em conserva, lave bem em água corrente antes de usar. Com esse gesto simples, você já reduz boa parte do sódio adicionado. Em poucas semanas, o paladar se reeduca e a comida de verdade volta a ter sabor. É libertador. E agora chegamos ao fim, ao número 1 da lista. Já falamos de sedentarismo, anti-inflamatórios e de sal, todos adversários de peso. Mas este que eu apresento agora é, na minha experiência, o mais presente na mesa das famílias é o que costuma trazer as consequências mais sérias. E o curioso é que ele não é nenhuma substância estranha de laboratório. Pelo contrário, é algo que associamos à festa, a carinho, à recompensa. Estou falando do açúcar é do seu companheiro inseparável, a farinha refinada. Sim, você entendeu bem. O açúcar dos doces, dos refrigerantes, é também o pau branco, o macarrão comum e os biscoitos. Na minha prática, essa dupla está bem no centro da história, porque o diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal no mundo. E, infelizmente, esse é um caminho que vejo se repetir muitas vezes, até que alguns pacientes acabam precisando de diálise. É porque eu insisto tanto nisso, porque o açúcar é a farinha refinada que o corpo transforma em açúcar quase na hora, não agem por um único caminho. Eles podem atuar por várias frentes ao mesmo tempo. O risco de diabetes. O consumo excessivo de açúcares e farinhas está muito associado ao diabetes tipo A. A cada vez que a gente exagerar, o pâncreas precisa liberar bastante insulina para dar conta da glicose. Quando isso vira rotina, ao longo do tempo, as células podem ir ficando menos sensíveis à insulina e o açúcar tende a se acumular no sangue. E, quando os níveis ficam cronicamente altos, os rins sofrem, o açúcar em excesso, de forma simplificada, vai enriquecendo aqueles filtros delicados, é o que chamamos de nefropatia diabética, um dos caminhos mais preocupantes para a diálise. A segunda frente é a pressão. Durante muito tempo, a gente jogava a culpa toda no sal. Hoje se entende que o excesso de açúcar também pode contribuir para o aumento da pressão arterial. Ou seja, mesmo que você controle bem o sal, o açúcar em excesso ainda pode respingar nos seus rins. A terceira frente é a inflamação silenciosa. O consumo elevado de açúcar pode favorecer um estado de inflamação crônica de baixo grau, que ao longo do tempo tende a afetar o interior das arterias, inclusive as que irrigamos rins. E a quarta frente é o peso e o fígado. O açúcar que sobra e não é usado como energia. Acaba sendo estocado como gordura. Isso favorece o ganho de peso, mas um fator que sobrecarrega os rins. É também o acúmulo de gordura no fígado, aquilo que chamamos de esteatose hepática, que desregula boa parte do metabolismo. Por atuar em tantas frentes ao mesmo tempo, eu costumo colocar essa dupla no topo da lista. A boa notícia é que usar para retomar o controle e a chave é o conhecimento. Primeiro, entenda que o açúcar aparece com muitos nomes nos rótulos: saropé de milho, glicose, dextrose, sacarose, maltose, são disfarces para a mesma coisa. Segundo, corte primeiro as fontes mais óbvias. Refrigerante, suco de caixinha e chá gelado açucarado são praticamente açúcar líquido. Uma única lata pode ter o equivalente a várias colheres de chá de açúcar. Troque por água, água com gás e limão ou chá sem açúcar. Essa talvez seja a mudança mais transformadora que você pode fazer. Terceiro, desconfie dos produtos que se vendem como light ou zero gordura. Muitas vezes, tiram a gordura e compensam com mais açúcar. Prefira as versões mais naturais. Um iogurte natural, por exemplo, no qual você mesmo adiciona uma fruta fresca. Quarto, troque a farinha branca por versões integrais, como pão integral de verdade, arroz integral e aveia. As fibras ajudam a deixar a absorção do açúcar mais lenta. E, por fim, aposte na comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, carne, peixe, ovos, castanhas. Quando o prato é feito de comida de verdade, o açúcar e a farinha refinada vão perdendo espaço quase naturalmente. Percorremos um caminho importante hoje. Vimos 4 agressores silenciosos que,
Com o tempo, podem pesar sobre os seus rins. Em quarto, o sedentarismo, que compromete a circulação. Em terceiro, o uso frequente de anti-inflamatórios por conta própria. Em segundo, o sódio escondido, que favorece a pressão alta. E em primeiro, o açúcar e a farinha refinada, atuando por várias frentes ao mesmo tempo. Talvez você esteja sentindo um pouco sobrecarregado agora, mas eu não choose isso para assustar ninguém, choose para colocar o poder de decisão nas suas mãos. A verdade, mesmo quando incomoda um pouco, é o que permite escolhas melhores. E a boa notícia é que grande parte disso está sob o seu controle. Você decide se levanta da cadeira. Você decide se procurar o médico antes de tomar remédio por conta própria. Você decide se lê o rótulo. Você decide se prefere água em vez de refrigerante. Não é preciso mudar tudo de uma vez, da noite para o dia. Exar um passinho hoje é outro amanhã. Cada refeição feita em casa, cada caminhada é mais um tijolo na proteção dos seus rins. Se este vídeo abriu os seus olhos ou fez você refletir, eu te peço uma coisa simples: compartilhe, mande para os seus filhos, para o seu companheiro ou companheira, para um amigo. Informação que cuida da saúde precisa circular. E se você quiser continuar recebendo explicações claras e práticas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora eu quero ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo e me conte o que mais te surpreendeu em tudo o que conversamos hoje. Tem algo que você não sabia e que pretende mudar a partir de agora? Eu vou ler os comentários para continuar ajudando esta nossa comunidade. Obrigado por dedicar esse tempo ao que realmente importa. Lembre-se, os seus rins trabalham por você sem descanso, a cada segundo. Que tal retribuir com escolhas mais conscientes? Eu sou o Dr. Richard Ben e desejo de coração uma vida longa, saudável e cheia de energia para você. Cuide dos seus rins, cuide da sua vida. Até o próximo vídeo.